não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do apoio, vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! O sujeito pode criar uma baita organização de massas, tá certo? Com recursos, com propagandas, e basta você infiltrar um sujeito lá, para você paralisar tudo, modificar o sentido de tudo, tá certo? Ora, quantas pessoas você conhece no meio conservador e liberal que estão preocupadas em saber quem aqui é um agente comunista? Ninguém. Eles acham até feio você se preocupar com isso. Eles acham que isso é paranoia, teoria da conspiração. Vocês estão entendendo por que com uma força popular monstruosa os liberais e conservadores acabam perdendo? Eles simplesmente não entendem como uma coisa funciona. Ora, a infiltração é o mecanismo principal de atuação dos comunistas desde que eles existem. A coisa é o seguinte, se você está na minoria, você não pode agir com as suas próprias mãos, você tem que agir com a mão do vizinho. Tá certo? Então é a regra do Lenin. Se você tem 4 inimigos, você se alia com 3 contra 1, depois com 2 contra 1, depois de 1 contra 1, e no fim você derrota o último. Então, vamos dizer, alianças e infiltrações são mecanismos absolutamente essenciais sem os quais a ação comunista jamais poderia ter alcançado o sucesso que alcançou. Tá certo? Ora, aonde você vai infiltrar pessoas? Então, às vezes interessa, por exemplo, se trata de um governo, às vezes se trata de infiltrar uma única pessoa e colocá-la perto do governante, perto do homem que toma as decisões. Esse infiltrado, ele jamais vai abrir a boca a favor do comunismo, nunca na vida dele. Ele é um funcionário como qualquer outro. Só que nos momentos decisivos ele vai sugerir certas decisões que favorecerão o movimento comunista, na sua totalidade. Então, é o caso, por exemplo, do Harry Hopkins, nos Estados Unidos, onde o sujeito era tão próximo do presidente Franklin Roosevelt que ele morava dentro da Casa Branca. E esse cara era o nome da KGB. Então, basta isso para você modificar radicalmente o curso das coisas. Por exemplo, o ataque a Pearl Harbor. O governo inteiro estava informado de que o ataque ia acontecer. E havia todos os meios de aplacar o governo japonês. O governo japonês estava com certas reivindicações inteiramente justas, ele estava sendo prejudicado por decisões internacionais dos Estados Unidos. E a coisa mais fácil seria fazer uma paz antecipada com o Japão. Mas, por conselho do Harry Hopkins, o Roosevelt prosseguiu no curso de ação anti-japonesa até que aconteceu o que aconteceu. Por quê? Era preciso que os Estados Unidos entrassem na guerra para defender a União Soviética. Ou seja, um sujeito modificou todo o curso das coisas. Então não adianta você ter a maioria. Não adianta você ter um belo sistema de propaganda. Você precisa saber quem é quem. E, sobretudo, a quem você dá ouvidos. Quem são os seus conselheiros. Então, por exemplo, quando nós estávamos na Colômbia, teve a eleição na Colômbia, que tinha 2 candidatos, um era o tal do Mocos, que era um personagem ridículo, na verdade. Era uma espécie de sparring, ele estava lá para apanhar, coitado. E tinha do outro lado o Juan Manuel Santos. E nós conhecemos um cidadão que era o principal assessor do Juan Manuel Santos, que era, como chamava o sujeito? Esqueci o nome dele.
Ele não era nem colombiano. Não. Ramon, não sei o quê. Esqueci o nome do cara. Que ele não era nem colombiano, era venezuelano. E um indivíduo com uma concepção totalmente mercadológica da política. E o tipo do pseudo-esperto, né, que achava que tudo quanto é tipo de trapaça é legítimo, desde que seja para ganhar a eleição, etc, etc. Bom, você vê que o cara não está muito bem intencionado. E ele estava muito próximo do Juan Manuel Santos. Então isso quer dizer que eu, na época, não confesso que eu não percebi até que ponto ia isto. O Juan Manuel Santos se elegeu com o lema "No Más Farc", onde ele ia, o pessoal gritava isso na rua. 97% da população colombiana queria a extinção das Farc. As Farc dominavam naquela época 1 ou 2% do território, estavam lascadas, estavam acabadas militarmente. E parecia que o futuro é o seguinte: eles vão todos para a cadeia, vão desaparecer. E o Juan Manuel Santos propõe o quê? Um acordo de paz. Você não propõe um acordo de paz com um inimigo que já está derrotado, né? E foi exatamente o que ele fez. Esse acordo de paz transformou as Farc num partido político e em organizações comerciais legítimas, de modo que eles continuam lá vendendo droga para tudo quanto é lado, fazendo dinheiro que não acaba mais, e em breve concorrerão às eleições com grandes chances de vitória. Então o Juan Manuel Santos foi posto lá para isto. Um sujeito, na verdade dois, ele e o tal do... Estou quase lembrando o nome do sujeito. Redon, não sei o que é Redon. Eu estava lá, eu não previ isso. Eu me deixei envolver na atmosfera de entusiasmo da eleição. Eu estava lá fazendo conferências, e evidentemente as minhas conferências, sem eu querer interferir diretamente na política colombiana, acabavam favorecendo a candidatura do Juan Manuel Santos. O ambiente que cercava o Santos não me pareceu ter uma única pessoa honesta. Então parecia ter bandido. Mas falavam antes os bandidos pacíficos do que os bandidos armados. Análise errada, completamente errada. Então, isso quer dizer que bastou você colocar um sujeito no lugar certo para você virar toda a política de cabeça para baixo. E no Brasil não tem ninguém pensando nisso. Isto quer dizer, quando vocês veem muita propaganda liberal conservadora, tá certo? Não liguem muito para o que está sendo dito. O sujeito pode falar, vamos aqui fazer o livre mercado, etc, etc. Você investigue quem está dando o aparato material para isso. Porque no fundo é só isso que interessa. Qual é a companhia de informática que está por trás, qual é a agência de propaganda que está por trás. Estes são os que conduzem o processo, não são os líderes, né? Então isso é critério número 1. Alguém já tinha avisado vocês disso? Não, ninguém vai avisar. Então, veja, os slogans lançados em público, os ideais lançados, eles são, claro que eles são uma parte do processo, mas eles não são a parte substantiva. Tá certo? E, para você saber quem está conduzindo o processo, você tem que perguntar que resultado produziu. E daí você conecta, junta os pontos de, olha, aqui está todo o processo e aqui está o resultado final. Não é isso? Você veja, a massa de pessoas que estavam na rua em 2013 e 2015 dava a impressão seguinte, de que todas as forças de esquerda iam ser eliminadas, varridas do cenário. Ia sumir todo mundo, não ia sobrar ninguém. No entanto, todas sobreviveram, ainda dominam todo o aparato cultural brasileiro. E pior, a partir dessa derrota que eles sofreram, não se pode negar que a saída da Dilma foi uma derrota, resolveram endurecer e falar grosso. Isto quer dizer, por exemplo, que a hegemonia comunista nas universidades se tornou muito mais intransigente nos últimos tempos. E, vamos dizer, o anticomunismo está proibido em todo o território nacional. Do mesmo modo, está proibido na mídia.
Não é isso? Você pode falar mal de comunistas de outras épocas. Você pode falar mal de Stalin, por exemplo. Não tem um comunista que não fale mal de Stalin, né? Isso não vai fazer diferença. Então, só existem os seguintes tipos de atores, de agentes históricos. Existem, vamos dizer, as grandes religiões são agentes históricos, sem dúvida, pela sua capacidade de reprodução. Isso quer dizer que, de geração em geração, uma religião se perpetua não apenas passando uma doutrina, mas passando hábitos, modos de ser, traços de personalidade que se incorporam profundamente. Você veja, por exemplo, no Islã existem os hadith. O que são os hadith? Os hadith são os ditos e feitos do profeta Muhammad. Então, a vida dele foi mais registrada do que provavelmente a de qualquer outro personagem histórico. Existem 40 mil hadith. Nem todos são autênticos, mas existem estudos sempre para separar os autênticos dos fingidos, dos prováveis, etc. Tem toda uma escala de credibilidade. E o modo de agir do Muhammad é tido como modelar. As pessoas têm que ser iguais ao Muhammad. Então ele tinha um modo de tratar as suas esposas, um modo de tratar os filhos, um modo de fazer comércio, um modo de tomar banho, um modo de escovar os dentes e assim por diante. E isto é passado para as pessoas ao longo da sua vida. Veja, o processo da revelação islâmica leva 28 anos. Quer dizer, o Muhammad fica recebendo, ou diz que recebe, as mensagens do arcanjo Gabriel durante 28 anos. 28 anos deu o ponto final no Corão. E um dia ele faz um discurso dizendo: sua religião está completa, daqui para dentro é só fazer do jeito que eu disse. Então, para o sujeito se tornar muçulmano, ele tem que se comprometer a cumprir os 5 pilares. Não é isso? São 5 mandamentos fundamentais. Mas, em seguida, ele tem 28 anos para aprender o resto. E, continuamente, ele vai ser pressionado para seguir os hadith. Ah, você não está pegando a comida como Mohammed mandou mandar pegar com 3 dedos só, da mão direita. Você está escovando os dentes usando pasta de dente ocidental e não a plantinha que ele mandou usar. E assim por diante. 28 anos. Ou seja, esta formação vai até o fundo da alma do sujeito. Não sobra espaço para nada. Não há nenhum espaço para qualquer autonomia individual que seja. E por isso mesmo a coisa continua. No mundo cristão, este tipo de exigência só é feito aos sacerdotes e sobretudo aos monges. Para o leigo existe uma margem de ação infinitamente flexível. Tá certo? Mas, para aqueles que vão constituir de fato o braço agente das igrejas, a exigência é muito pesada. Muito mais pesada na igreja católica do que em qualquer igreja protestante, evidentemente. A igreja protestante, às vezes, é apenas o seguinte: o sujeito vai lá, faz um cursinho de teologia, pronto, virou pastor. Mas na igreja católica o negócio é brabo. Existe o mesmo tipo de continuidade em organizações esotéricas, tipo maçonaria, onde a formação do sujeito prossegue pelo resto da sua vida. Porque você tem que participar das reuniões, você tem que mostrar lealdade aos companheiros. E existem organizações, não de fachada, mas organizações mais externas, como Lions Club, Rotary Club, tá certo? Onde toda semana tem uma reunião, você tem que ir lá mostrar que você prestou o serviço direitinho, que você está se comportando do jeito que eles querem. Todo mundo sabe que se você pega lá um dignitário maçom e descobre que ele tem um amante, ele está acabado. Quer dizer, ele tem uma norma de conduta que ele tem que seguir a sua vida inteira. No Partido Comunista é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, você tem que mostrar lealdade ao partido em tudo e por tudo, durante toda a sua vida. Tá certo? Ou seja, não é professar uma ideologia, é ser aquilo que eles querem que você seja. Nas famílias dinásticas é exatamente a mesma coisa. Estuda como essas famílias aristocráticas ou bilionárias apenas vão formando os seus filhos desde pequenininhos para continuar os planos. Se o filho não se adapta àquilo, eu digo: tá bem, meu filho, então você é o playboy, é um fã terrível da família, nós te damos dinheiro, você vai se divertir, faz o que você quiser, tá certo? Mas sempre vai ter algum que continua a ação, tá certo? Então este é o líder e o outro vai ter que obedecê-lo.
Isso quer dizer, só existem os seguintes agentes históricos. As grandes religiões, as famílias dinásticas, as organizações esotéricas, entre as quais o Partido Comunista. Muito bem. Você conhece algum partido no mundo? Partido Republicano Americano, Partido Gaullista na França, ou qualquer outro, que tem este processo de reprodução da personalidade? Não. Então isso significa o seguinte: no presente momento, nós só temos um único agente no mundo, e este agente é o movimento comunista. Não há mais nenhum. Existem, é claro, as famílias dinásticas, porém, alguém as persuadiu a mudar de lado. E hoje elas colaboram com o movimento comunista e com a invasão islâmica, etc, etc. Claro que estão zelando pelos seus interesses em primeiríssimo lugar, porque eles continuam como sempre. Mas elas descobriram que você entrar numa guerra ideológica com o comunismo não é vantagem. Por exemplo, existe a famosa entrevista do dirigente da Fundação Rockefeller dizendo: o nosso objetivo é unificar a União Soviética e os Estados Unidos. Isso aí que foi para mais de 30 anos atrás. Não é isso? E naquele momento havia grandes estudiosos trabalhando para esse fim. Existe um livro do Pitirim Sorokin, o grande sociólogo russo-americano, que é a Rússia e Estados Unidos, que é praticamente um estudo preparatório para esta unificação. Do mesmo modo que, se você pegar o livro do Arnold Toynbee, o estudo de história, é um estudo preparatório para a implantação do governo mundial. Não é uma obra de história, tá certo? É uma obra de estratégia. Quando ele diz que para você derrubar uma civilização, você precisa jogar contra ela um proletariado interno e um proletariado externo, você vê que isso às vezes aconteceu durante a história, mas isso passou a ser praticado contra o Império Britânico e os Estados Unidos. E nunca foi praticado contra nenhuma nação comunista. Então, em contraposição ao movimento comunista, que já tem um século e meio de continuidade, existência contínua, e que mudou muitas vezes o seu discurso, sua ideologia, etc, etc, mas persevera na sua identidade. Quer dizer, hoje eles podem estar lutando pela socialização dos meios de produção, amanhã pela liberação da mulher, ou pelo gaysismo, ou pelo abortismo, ou seja lá, pelo que for. Os agentes são os mesmos e a concentração de poder é a mesma. Então, contra este movimento unificado de escala mundial, que tem mais agentes a seu serviço do que qualquer outra organização jamais teve, você só vê reações pontuais e descontínuas no mundo inteiro. Então, isso quer dizer o seguinte: ele sempre levará vantagem, inclusive tirará vantagem das suas derrotas, podendo mudar completamente de identidade externa sem que isso o afete no mais mínimo que seja. Agora dizem, por exemplo, o Putin está criando uma nova KGB. Eu falei, quando acabou a outra? Nunca acabou. Ele está simplesmente mudando a fachada de novo. Quantos nomes já teve a KGB? 20, desde que existe. Tá certo? Sempre mudando de identidade, mudando. E são sempre as mesmas pessoas. Quando você vê as pessoas que estão subindo ao governo em países da Europa Oriental, com um discurso vagamente de esquerda, você vê que são filhos e netos dos dirigentes comunistas. Ou seja, dentro do movimento comunista existe o princípio dinástico também. Então, quem quer que leve a sério, vamos dizer, uma luta anticomunista, tem que pensar nisso, meu Deus do céu. Se não existir uma organização deste tipo para se contrapor o comunismo vai sempre vencer. Ele pode ter derrotas temporárias,
quase todas elas causadas pelo fato de que a economia comunista é impossível. Então, a economia comunista é impossível, mas o movimento comunista não é. Jamais conseguiram criar uma economia comunista e jamais vão conseguir. Mas conseguem criar um poder comunista cada vez mais amplo, cada vez mais profundo, cada vez mais indestrutível, inclusive hoje. Se for preciso mudar a ideologia 180 graus, como o Putin está fazendo, eles o farão. Mas sem nenhum escrúpulo. Isto não é problema. Porque você não pode esquecer que a formação, o tipo de formação específico dado pelo Partido Comunista, ele tem em comum com os outros, com a católica, com a maçônica, etc., a sua continuidade, a sua exigência e o cerco da personalidade. Mas tem algo mais que os outros não têm, que é a formação de psicopatas. De pessoas cuja moralidade obedece a um único princípio, a glória do partido. O partido se torna, vamos dizer, o supremo bem. E tudo que seja para favorecer o partido é bom, e tudo que é o contrário é mal. É só isto que existe. Isto quer dizer que para um comunista a perspectiva de matar 1 milhão de pessoas, por exemplo, pode ser uma obrigação moral. A obrigação de morrer, então nem se fala, é claro. Veja, até a Rochelle até me lembra que no tempo que ela estava sob a influência de trotskistas, eles passavam a seguinte ideia: se você perdeu tudo na briga com o adversário, você pode conquistar uma vitória pela sua morte. A sua morte é uma vitória. Então, o adversário já vai estar carimbado como seu assassino, evidentemente. Então, com isso aí, o partido ganhou. Se você morre a serviço do partido, por pior que seja a sua condição, é uma vantagem para o partido. Então, esta arma ninguém pode tirar da sua mão. Você conhece algum liberal ou conservador que pense assim? Mas se não der para fazer nada, tem uma coisa que eu posso fazer: eu morro. Mas os comunistas são todos educados para isto. Não é isso? Então, o esvaziamento dos sentimentos morais e a sua troca, vamos dizer, pela ideia da onipotência do partido, é evidente que favorece os psicopatas. Não é que eles vão transformar as pessoas em psicopatas, é claro que não dá para fazer isso. Mas só psicopatas podem subir na hierarquia do partido. Os outros vão sendo deixados de lado, ou então viram meros tarefeiros, como eles chamam. Quer dizer, o sujeito está lá para obedecer às ordens e não dá palpite. Então, se você estudar todas as lideranças comunistas do mundo, todos eles são psicopatas, do primeiro ao último. E o psicopata tem a seguinte característica: ele não tem os sentimentos morais, mas ele sabe imitá-los. Experiências feitas pela equipe do Dr. Lobachevsky mostram o seguinte, que se você mostra cenas tocantes a uma pessoa normal, né, e você ao mesmo tempo está fazendo um scan do cérebro, você vai ver que as áreas ativadas do cérebro do sujeito são as áreas emocionais. E no psicopata não, são as áreas linguísticas. Ou seja, a pessoa normal está participando de uma emoção. O psicopata está aprendendo signos. Está aprendendo uma linguagem. E pode chegar no domínio dessa linguagem ao ponto de não apenas persuadir os outros, mas de ser mais persuasivo do que o sujeito que reflete uma emoção normal. E eu acho que todo mundo viu um vídeo que tinha uma manifestante assoprando uma língua de sogra na cara de um polícia. E chega uma hora, a polícia toma aquela porcaria e a menina vira para o lado e começa a chorar desesperadamente. Claro que é um choro fingido, tá certo? Mas ele é tão enfático, que você fica perturbado. Então, esta afetação de sentimentos é uma coisa normal para todo e qualquer militante comunista de certo grau para cima. E os de baixo estão logo aprendendo. Então, você veja, você está lidando com a maior organização política que já existiu, com a de mais longa duração, com a única que tem alcance mundial, e ela é toda composta de psicopatas com os quais você não pode de maneira alguma. Quantas pessoas já levaram isso em conta no movimento liberal conservador?
O liberal estuda um pouco de economia, lê lá o von Mises e diz, esse negócio de comunismo não funciona, já ganhamos. Então, é o seguinte, você está lidando, por um lado, com pessoas de uma malícia ilimitada, tá certo? Sem nenhuma complacência, e por outro lado, você tem um jovem adolescente entusiasmado com ideias que ele leu em von Mises, né? Quando não em Ayn Rand, né? Que é, vamos dizer, do ponto de vista, vamos dizer, da defesa do hemisfério ocidental, o que pode haver de mais destrutivo. Então, essa é a situação na qual nos encontramos. Quando eu fiz aquele artigo, Estudar antes de falar, eu tinha, em parte, eu tinha em vista o que eu estou dizendo aqui. Ou seja, é preciso conhecer esse movimento comunista em profundidade. E quando eu falo comunista, não é aquele que é comunista ex-professo, que sai aí falando da socialização dos meios de produção. Não. Isso é apenas um discurso ideológico, gente. O discurso ideológico pode mudar. O Partido Comunista pode mudar de discurso em 24 horas e todo o pessoal obedece. Né? Então, por exemplo, até 1933, 34, o discurso comunista internacional era a destruição da burguesia e a implantação da propriedade pública dos meios de produção. De repente, muda 180 graus e diz, não, nós temos que cultuar os valores positivos da burguesia, a democracia, os direitos humanos, etc, etc. E com isso eles criaram o que eles chamavam na França o Front Popular. E um monte de conservadores, tá certo, que estavam, como é que se diz, angustiados já de ver o crescimento do movimento comunista, respiraram aliviados. Agora eles são nossos amigos. Né? O governo americano abriu as portas do seu serviço secreto para a entrada maciça de comunistas. Né? Então, a CIA já nasceu infiltrada de comunista até a goela. Né? E, ao mesmo tempo, a propaganda internacional comunista atribui todos os males do mundo à ação da CIA. Eu digo, ora, peraí, quantos funcionários tem a CIA? Quantos agentes tem a CIA? Isso não dá para completar um comitê municipal do Partido Comunista, gente. É? Então, a KGB tinha 800 mil funcionários lá dentro da União Soviética. É? E mais toda a rede de partidos comunistas no mundo. Você não tinha uma única cidade do interior onde não tivesse pelo menos um agente do Partido Comunista. E qualquer militante comunista pode ser obrigado repentinamente a abandonar o trabalho usual do partido e passar para a clandestinidade para trabalhar diretamente para a KGB. Leiam o livro do Whittaker Chambers, Witness, onde ele foi um desses, assim como ele outros milhares. Então, para que ele entrasse para o serviço clandestino, ele recebeu ordens de romper publicamente com o partido, e daí passar a coletar informações para a KGB. Ora, coletar informações é, dentro do serviço de inteligência, é serviço de office boy. Quer dizer, 90% da atividade do serviço de inteligência, especialmente soviético, consiste no que eles chamam de medidas ativas, que é influenciar, né, as decisões de governo e a concepção do mundo inteira do adversário. 90%. Né? Ora, quando a Diana West publicou o livro American Betrayal, mostrando que a penetração comunista no OSS e na CIA já não era mais uma infiltração, mas era uma ocupação, houve um monte de conservadores que reagiram indignados, entre os quais David Horowitz, Ronald Radosh e a dupla Earl Haynes e Harvey Clare, que são historiadores do movimento comunista. E eles asseguravam o seguinte: jamais houve penetração no governo. A ação da União Soviética nos Estados Unidos era apenas de espionagem, coleta de informações. Bom, esta afirmação é impossível por si mesma. Ela é contraditada por toda
a história. E, no entanto, você vê líderes conservadores e historiadores de primeiríssima ordem fazendo o possível para abafar a coisa.